Bom, pessoal, então a gente começa com a aula 11, né, e a ideia aqui, eu tenho que confessar que eu me diverti bastante preparando essa aula. Na verdade, foi uma viagem no tempo, assim. Eu vou compartilhar um pouco dessas experiências aqui com vocês, né? Mas o roteiro da aula de hoje, né, vai ser essencialmente a gente vai falar sobre podcast, onde eu vou estar trazendo alguns elementos básicos, né, sobre essa mídia e a forma como a gente poderia estar usando para a produção de um episódio, né, bem como algumas dicas de como estar preparando, seja o roteiro, a captação de som, edição e a propagação, né, do podcast em si, né? E a experiência que a gente vai estar fazendo hoje e amanhã, na verdade, ela começa como um embrião do que seria a nossa criação coletiva número 2, né? Então, a criação coletiva 1, que vocês fizeram com o texto e o tweet, né, para a persona que vocês criaram, vocês devem estar recebendo, acho que entre hoje e amanhã eu consigo estar submetendo para todo mundo, né, simultaneamente, a nossa correção e o acompanhamento, né, quanto ao caderno do artista. E a partir desse momento a gente vai estar, então, trabalhando o que seria essa segunda criação coletiva, que ela envolve, né, tanto a parte do episódio, como a criação de um áudio, né, que eu vou comentar rapidamente para vocês aqui na discussão hoje, né? Então, o que a gente vai estar trabalhando nesses 2 dias, nessa semana, vai ser essencialmente como pensar um roteiro, né, para um podcast, algumas dicas quanto à captação, né, e a edição e publicação do podcast. E com isso a gente contou ajuda também do Gustavo Chaves. Ele preparou alguns vídeos, né, que já estão disponíveis aí no YouTube quanto à questão da captação da edição, né? Então a gente vai estar utilizando esse material que também, né, complementar o que a gente vai discutir aqui na aula de hoje, tá? Então, quanto às criações coletivas, a primeira vocês devem estar recebendo entre hoje e amanhã, né, o feedback, o retorno das nossas impressões, e a gente começa agora para produção, né, dessa segunda criação coletiva a partir dessas experimentações, né? Bom, então, a ideia na aula é essencialmente estar introduzindo essa mídia, podcast, e trazendo algumas relações que a gente pode estar costurando, né, entre como fazer divulgação científica, né, e também, ao mesmo tempo, algumas experimentações entre ciência e arte, né, e, essencialmente, o que eu vou querer definir é o que é, para quem e para quem, né, e aí eu vou trazer um pouco da minha experiência pessoal em relação ao podcast, né. Em seguida, né, no meio da aula de hoje e amanhã, a gente, essencialmente, vai estar pensando, né, na maneira como está criando um podcast, né, como é que seria esse processo de criação, quais os formatos, qual periodicidade vocês vão estar escolhendo, né, e algumas dicas quanto ao roteiro, né, entrevistas, e a gente vai fazer uma live aqui, né, com uma convidada especial, onde, a partir desse material, né, a gente vai estar produzindo e divulgando, né, um podcast ao vivo, né. Bom, então essa aqui é nosso roteiro para hoje, né? Então, essencialmente, eu vou estar trazendo algumas informações para vocês. Quando nós fizemos aquela pesquisa quanto ao perfil, né? Eu notei que boa parte de vocês, muita gente ou nunca experimentou ou não é algo que é tão popular assim, pelo menos dentro dessa turma, né? Mas eu vou tentar trazer algumas motivações, né, para que vocês possam estar experimentando, né, a ideia dessa mídia e, de alguma forma, né, estarem acompanhando ou produzindo, né, que seria uma parte mais interessante ainda. Bom, a minha história com podcast, ela, na verdade, ela começa bem antes do podcast, né? Vocês são uma geração que já deve ter nascido com a internet disponível, onde, no meu caso, na verdade, parte das informações que a gente recebia era a partir de rádios, né? Essencialmente, você tinha acho que o grande presente de Natal que eu recebi uma vez na vida foi um rádio que era ondas curtas,
e permitia que a gente pudesse tanto ouvir rádios FMs, rádios AMs e a rádios ondas curtas, né? Porque isso fazia com que, a depender da situação que onde você morava, né, onde você estava, essencialmente, ou você tinha a qualidade musical, que é o que as ondas, a modulação por frequência permite, né? Você melhora na sonoridade, ou você tem um alcance maior, né? Que seria as rádios AM, né? E, ao mesmo tempo, né, você tem esse outro regime aqui de frequência, de 3 MHz a 30 MHz. Na verdade, você tem a reflexão aí na ionosfera e que permite que a gente possa ouvir, permitia, né? Que a gente pudesse ouvir rádios na Inglaterra, no Japão. Então, parte da diversão, em alguns momentos, era tentar sintonizar, né, essas rádios que ficavam muito, assim, eram coisas literalmente de outro planeta, né? Era como a gente tinha acesso, de fato, à informação. Isso me marcou muito, né? Porque tinha um programa de rádio que eu gostava muito, né? E tinha aquela coisa, você tinha, por conta da diferença do fuso, tinha que acordar tipo 3 da manhã para poder sintonizar a rádio, né? Então era uma sensação que você estava limitado espacialmente, você estava limitado temporalmente, né? Então essa era a vida de quem ouvia áudio, né? Pouco antes dos anos 2000, né? Então, nos anos 90 para baixo, essencialmente, se você quisesse acessar algo que é fora, né, da sua região, do seu país, você tinha que estar ouvindo, né, porque não tinha TV a cabo, né? A informação que vinha de fora era essencialmente via rádio, né? Bom, dito isso, né, foi um costume que eu sempre tive de tentar estar acompanhando todos os lugares que eu visitava, né, estar acompanhando as rádios daqueles países, daqueles espaços, né. E tinha um especial que, quando eu fui morar na Itália, eu gostava muito desse programa chamado Com Parola Mia, ou seja, a tradução para esse programa seria Com a Minha Palavra, né. Então, era uma aventura, né, radialística, que, essencialmente, esse senhor, Umberto Broccoli, ele é um historiador, e aí ele usava, né, ele é um radialista na RAI, e ele usava de todo o arquivo da RAI, né, para fazer a gente viajar desde a Roma Antiga até acontecia nos anos 50, 2000, fazia uma viagem, assim, em cada episódio que acontecia todo dia, meia hora, né, você fazia ele escolhia uma história, né, e a partir dessa história ele ia fazendo uma viagem no tempo, literalmente, né, com vários efeitos aí sonoros e outras coisas do tipo. E aí, de novo, a gente tinha essa limitação que a gente tinha que sintonizar, né, essa rádio, né, e no momento que acabei saindo lá da Itália, né, perdi essa conexão, né, ou seja, você não conseguia mais acessar essa informação. Então, essa aqui foi uma das motivações, né, que veio depois aparecer, né, o podcast veio resolver essa situação, que literalmente era uma rádio, você tinha essa limitação espaço-temporal, né, ou seja, se passou se você não gravou naquele período, né, você nunca mais ouvia aquele programa. Essencialmente, essa é a verdade. E aí, teve um episódio, né, que é fundamental. Eu vou mostrar aqui para você. Esse dispositivo chamado iPod, né? Então, isso aqui foi um dispositivo, isso aqui foi dos anos, acho que 2004, 2005, quando eu havia adquirido, né? E ele trazia uma novidade, né? Que, além da capacidade de você poder estar gravando até 40 mil músicas, né? E olha que eu consegui encher esse troço 40 mil músicas. Essencialmente, você aperta o botão aqui e vai aparecer crianças cantando na Mauritânia, outro aperta de novo, no shuffle vai aparecer aí a música eletrônica do Vietnã. É uma riqueza, eu estava me divertindo muito aqui tentando relembrar, né, o que tinha dentro desse dispositivo. Mas ele tinha um ponto, né, que acho que foi daí que surgiu esse nome podcast, né, que era uma função que via no iTunes, né, que era o software que carregava, né, esse dispositivo,
que essencialmente outras pessoas podiam ouvir sua trilha sonora, né? E aí onde surge, né, na verdade, teve um movimento, né, isso foi uma sugestão de eu lembro de um artigo, acho que no The Guardian, que o pessoal tinha chamado, né, usou esse termo pela primeira vez, e essencialmente essa era a ideia, né, era você ter essa capacidade de ter um áudio, né, só que agora tem uma diferença muito fundamental, né, ao invés de, no caso da rádio, você ter que estar no lugar certo, na hora certa para ouvir aquele programa, você tinha agora a liberdade de consumir, né, esse áudio sobre demanda, né? Então, isso tem uma vantagem fundamental, né, em termos eu sei que para a geração de vocês parece tão arcaico, mas, assim, eu que vivi essa transição, isso é uma mudança, né, em termos de possibilidade que é fantástica, né? Então, agora a gente pode não só simplesmente clicar e estar ouvindo, né, como também pode baixar um episódio e você não ficar na dependência aí de rede ou de acesso à internet, né? Então, a ideia, né, do podcast, ele foi, na verdade, uma grande revolução, porque não apenas, né, ele tirou das mãos das grandes corporações o produzir rádio e você fazer o podcast, né, você fazer a divulgação, a disseminação daqueles episódios, mas colocou na mão dos usuários, né, a possibilidade que, com recursos bastante limitados, mas baratos, a gente produzir o nosso programa, ser capaz de editar ele, né, com softwares ou gratuitos ou relativamente baratos, né, e poder disseminar isso para o mundo inteiro, né? Isso é uma revolução que vocês já usam, né, isso no dia a dia, mas para quem viu isso acontecer, é de fato sensacional, né? Essa capacidade da gente poder estar transmitindo, né, seja... Aí depois veio o vídeo, a coisa ficou ainda muito mais interessante em termos de informação que você pode estar fazendo, mas ainda assim o som, né, como no rádio, ele tem uma vantagem, que é a possibilidade, né, de você não ficar apenas prestando atenção na tela, mas estar fazendo outras coisas. Então, eu uso muito para ouvir podcast quando ia para a USP, né, usando aí o metrô, né, e o circular. Então, era uma maneira de você simplesmente se desligar, né? Quando eu trabalhava também na UFABC, a gente usava bastante de estar ouvindo esse tipo de mídia, né? Bom, então, essencialmente, qual que é a grande sacada do podcast, né? A grande sacada foi que é um conteúdo de mídia, que seria, usualmente, áudio, né? E ele tem uma transmissão que é usando o RSS, né? Então, para quem não está familiarizado, esse é um formato que é simplesmente really simple syndication, ou seja, você rapidamente poderia estar fazendo um feed na web, né, de tal modo que você está atualizando todas as vezes o site de uma forma padronizada, e que isso permitiu que as pessoas pudessem estar criando programas, né, e assim a gente poder estar ao longo do processo, né, não só tendo que ir procurar aquela informação no site, mas como se você assinasse aí um programa, que é a ideia do podcast ou do agregador de podcast, se você tem uma coleção deles que você poderia estar realizando, né? Então, a grande vantagem aqui, de novo, acho que vocês não viveram, né, ou pelo menos, eu entendo que talvez pela idade, pela faixa etária aqui, vocês talvez não tenham convivido essa transição, mas quando o podcast surgiu, ela é uma revolução, né, no sentido de dar acesso ao áudio, seja do ponto de vista temporal ou espacial, né? Bom, uma das questões seria o que é que a gente precisa, né, para essencialmente ouvir no podcast. Parece que talvez algumas pessoas não conheçam, né, essa mídia, ou mesmo, né, o poder que seria esse tipo de mídia. Então, a ideia aqui é muito simples, né? Você pode, essencialmente, acho que tem essa grande vantagem de usar esse sistema de feed, né? Que, de novo, para vocês podem ser natural, mas no momento que aparece esse tipo de ferramenta, né? Ela permite que a gente possa agora estar se alimentando, né, automaticamente, né, dessas várias contribuições,
você não tem que fazer aquele exercício de tendo que sintonizar, procurar, e aí, a um determinado momento, né, a uma determinada hora, né, espacialmente, você poder consumir aquela informação, né? Então, você pode assumir, ou tem várias opções em termos de sites, você pode fazer o download, que talvez seja a grande vantagem, né, que, comparado com vídeo, né, o custo em termos de banda é bem menor, né? Então, muitas das pessoas preferem estar baixando, né, um episódio e podendo ouvir com seu dispositivo de preferência, enquanto que se você tivesse que ser um vídeo, né, tanto o tamanho do arquivo quanto também a demanda em termos de acesso, ela seria muito maior. Então, tem uma série de vantagens, principalmente quem faz esse commute, né? Você está mudando eu usava muito, eu dava aula em Santos, e aí tinha, para a gente descer ou subir a serra, né? O acesso do sinal para a internet era horroroso, né? Simplesmente você ficava desligado de acesso, né? E isso era uma maneira de estar me atualizando em relação a vários dos episódios ou de situações, né, de podcasts que eu gostava de assinar, né? Só para dar um overview, né? Isso aqui foram sugestões que, na verdade, eu aprendi com vocês, né? Naquele perfil que a gente fez, aquela pesquisa que nós fizemos, né? Muitas pessoas acabaram sugerindo alguns dos podcasts. Eu vou fazer de novo essa lista, eu vou disponibilizar isso nesses slides, né? Para quem estiver curioso, o que os demais colegas acabam ouvindo, né? E eu gostei muito desse Fronteiras do Tempo, né? São dois historiadores que contam, assim, de uma forma muito divertida, né, alguns episódios da história do Brasil e também do mundo, né? E, obviamente, tem alguns outros que teriam temas mais relacionados à física e às ciências, né? Então, são sugestões que vocês, na verdade, trouxeram e eu acabei consumindo. Eu trouxe aqui a que eu achei mais legal, né, mais interessante, mas podem estar sugerindo outras opções aí ao longo do caminho, né? A física, tem alguns que, de fato, né, eu também deixo aqui algumas das minhas sugestões, das minhas preferidas, né? Esse da Sean Carroll é fantástico, né? Ela entrevista pessoas do nível do Roger Penrose e consegue tirar uma risada dele, assim, é uma coisa que e a maneira como ela traz, né, de forma profunda, né, alguns dos temas. E tem um outro que também, para mim, que eu acho uma delícia, que é esse Titanium Physics Podcast, que essencialmente ele convida pessoas que conseguem traduzir uma física complexa, né, num tempo muito curto, e você acha, não, melhor, a gente tem a sensação que entendeu detalhes profundos ali da discussão, mas exatamente por conta da maneira como é construído os roteiros, como indicado, né, as informações, né, de tal modo que para o ouvinte, né, e aí tem aqui esse truque, né, você não tem como estar trazendo imagens ou texto, né, essencialmente com som, né, ser capaz de traduzir um fenômeno físico, né, de uma forma que o público geral possa estar aprendendo. Então, fica algumas dessas sugestões, né, e, de fato, de longe, o meu favorito é do Somerset House Studios, que ele traz uma costura entre ciência e arte, assim, bastante, e usualmente, do ponto de vista musical, é excepcional, é algo que vale a pena estar dando uma checada, né? Bom, então, essa abertura aqui dessa aula, na verdade, é mais um overview sobre como, né, está encaminhando algumas dessas, fazendo, né, algumas desses programas que vocês trouxeram, e agora eu estou trazendo de volta, né, algumas das minhas considerações que eu acho também interessante quando a gente tenta trazer essa ferramenta a favor da divulgação científica, né? Aí fica essas sugestões aqui para vocês. Bom, mas na prática, o que a gente vai estar fazendo é criando um podcast, a gente vai estar criando um programa, né,
nessa semana, e como uma criação coletiva, esse vai ser exercício que a gente vai estar tentando construir, né? E aí vem alguns pontos que, na discussão de hoje, que vocês vão fazer em grupo, né, a gente vai estar tentando encaminhar, né? O primeiro ponto, que talvez seja fundamental, é a definição do tema, né? Então, você encontra podcast dos mais diversos possíveis, né? Tem um que era, na verdade, eu achava fascinante, eu já achava o programa de rádio muito interessante, que era um programa sobre de uma oficina de carros, né? E aí, essencialmente, com o som, a pessoa tinha que falar qual que era o problema do carro, o que é que estava acontecendo. Eu falei, vrum, vrum, ela está fazendo esse barulho, ele está fazendo isso. Então, ele ia criando uma situação que você ouvindo, você ficava imaginando o que é que estava acontecendo com aquele carro, né? Então, e ele trazia convidados especiais, isso era fantástico. A maneira como um tema banal, né, que essencialmente você nem imaginaria como é que você ia se divertir com um programa que fala sobre a oficina de carro, né? Então tem que ser muito, mas ele conseguia, pelo menos as pessoas que faziam esse programa conseguiam estar trazendo, né, esse espírito e deixando uma coisa interessante. Então, o tema ele é algo que vai ser importante você estar escolhendo, né? E acho que, de novo, pensando nessa questão do podcast como consumo por demanda, né? Então, no momento que a gente pensa no programa em si, né? Quanto menos datado tiver aquele tópico, melhor, né? Porque aí você pode ouvir hoje, daqui a 10 anos, 5 anos, né? Ele vai continuar ainda vivo, né? Vai continuar ainda interessante, né? Independente, né, da passagem do tempo. Aí. Então, eu acho que o segredo para, de fato, estar atraindo a atenção do público, né, é escolher algo que vocês se sintam confortáveis e gostem, né, de estar trabalhando. Então, ele envolve muito desse nicho, né? Então, muitas das vezes não é algo que requer, você não vai estar pensando aí, espero, né, talvez que saia daqui algum programa que possa ter milhares de ouvintes ou coisa do tipo, mas ele vai ter um nicho de pessoas, de temas, né, da qual vocês compartilham, né, um interesse comum em relação àquele tema, né? E aí outra questão que é importante, né, e aí vem um ponto que, para você, de fato, garantir uma certa aderência do público ao seu programa, ele está ligado à periodicidade, né? Então, se você faz um programa hoje, aí o próximo, sei lá, daqui a 3 semanas aparece outro episódio, aí depois, daqui a 6 meses, aparece outro episódio. Então, você cria essa desconexão, né? Essa questão da periodicidade, ele acaba sendo importante em função de você poder estar mantendo, né, essas expectativas em relação ao que vai estar aparecendo, né, de novo ou de interessante, né, e esse acompanhamento, seja ele semanal, quinzenal ou mensal, né? Então, note que para cada uma dessas escolhas aqui envolve tempo, né, que é a própria preparação. Vocês vão ver que mesmo para 3 minutos de podcast, você vai gastar várias horas aí, seja na captação, na edição, então, é algo que requer um certo esforço, né? E isso vai depender, então, né, de como é que a disponibilidade e, obviamente, do interesse aí do público, né? Então, essa conversa do tipo do que é que vai estar fazendo, né, em termos do tema, isso é algo que vocês vão estar discutindo, né, daqui a pouquinho na discussão em grupo, né? Bom, e nesse sentido, olhar o formato também eu acho que é um ponto importante, né? Tem alguns podcasts que demoram quase 2, 3 horas, né? E tem gente que ouve isso, né? Até recentemente eu estava conversando com uma das alunas num projeto nosso, ela costuma ouvir o Roda Viva no formato de podcast, né, enquanto ela está fazendo algumas outras atividades. E são quase 2 horas de duração, né? Ou algo ainda maior, né? Como poderia ser também 3 minutos, 5 minutos, né? Meia hora. Isso vai depender um pouco tanto dos temas, né? De fôlego para estar tendo essa conversa aí de 2 horas, né? Quanto de qual que é
motivação, né, e a principal direção que você quer trazer para o programa de vocês, né? E aqui tem vários formatos, né? Informativo, ou, através de narração, a gente vai narrativas, né, que você pode estar trazendo aí ao longo do processo. E um grande segredo, né, é de fato estar sempre em contato com esse público, né? Então, como é que é essa relação, né, das pessoas que ouvem esse conteúdo, né? Qual que é o tempo que elas acham que seria ideal para estar ouvindo aquele conteúdo, né? Então, é algo que vai sendo construindo, você pode ir construindo ao longo do tempo, né? Então, quanto tempo que essa ansiedade está para estar esperando um novo episódio, né? Será que isso é semanal, mensal, né? Isso é algo que também, durante esse planejamento, é importante estar sendo considerado, porque a gente vai trazer alguns elementos, né, no momento que for fazer o podcast, fazer a divulgação, de ter uma forma de comunicação com o público, né? Então, se vocês poderem seguir, né, tanto da mesma forma que a gente consegue monitorar, né, vídeos no canal do YouTube, como a gente vai ver mais para frente, ou como é que está sendo a adesão do público para um determinado assunto, se o tempo é razoável, né, tem que ser diminuído ou aumentado, né, se há uma demanda, né, para consumir esse tipo de mídia. Então, é algo que, ao longo desse processo, né, a gente vai estar tentando construir, né, entre hoje e amanhã. Vocês vão ver que é muito fácil estar realizando, né, obviamente, se você quer um produto de melhor qualidade e aderência, né, isso vai requerer um certo esforço, mas, hoje em dia, com os elementos que a gente tem disponível, isso é essencial, essencialmente muito fácil para construindo e produzindo esses episódios, né? Bom, então, nesse sentido, em termos da estrutura, né, o que a gente estaria, um dos pontos que vocês estariam tendo que pensar é qual tipo e formato que vocês poderiam estar encaminhando. Então, aqui tem eu trouxe fiz um panorama, né, de várias possibilidades que há disponível, né, trazendo alguns prós e contras que é fácil identificar em termos do esforço, né, e, ao mesmo tempo, né, da logística, né, para preparar um determinado programa, né? Então, essencialmente, talvez o mais comum, né, seria um programa de entrevistas. E aqui aí você tem uma vantagem que, acho que a grande vantagem do programa de entrevista é que você acaba se abrindo, né, com um público novo. Então, pode ser um conteúdo variado, dependendo do convidado que você estiver trazendo, né? Isso é algo que você pode fazer em casa, sem muito problema, né? Então, você pode acessar essa pessoa, né, de uma forma remota. Só que a desvantagem, obviamente, é esse contato, né? Então, para você encontrar pessoas interessantes, poder alinhar as agendas aí dos seus convidados, é onde acaba se tornando, né, um pouco um problema, mas, obviamente, né, isso requer, né, um planejamento aí em termos de conteúdo e como você vai estar encaminhando, né, essas variações, né? Um outro tipo que é também bastante comum, né, é que essencialmente, né, que eu acho que um outro problema, se eu só comentar quanto a essa questão da entrevista, né, é que vocês vão ver que tem um ponto, quando a gente estiver falando de áudio, aí vocês vão verificar a importância das dicas que o Chagas trouxe aí nos vídeos que ele preparou, né, que é a questão da edição, né? Então, no caso da entrevista, ao menos você vai ter que editar, né, esse som de duas pessoas, o que já requer, né, já dá um certo trabalhinho, né? No individual, isso tem uma vantagem que, essencialmente, é você que vai fazer essa edição, né? Então, essencialmente, é tirar o ruído, né? Algumas situações da qual, por exemplo, esse que eu fiz agora, no programa ele não funciona. Então, a gente tem que estar retirando, né, editando de tal modo que parece, quando você ouve, parece que é algo cristalino, natural, né? As coisas fluíram como se nada tivesse, como se fosse as pessoas se conhecessem há milhares de anos.
mas, na verdade, você tem todo um exercício de edição, né, inclusive até de recorte, né, e mudança na programação do que é que aconteceu, né, não segue apenas essa sequência cronológica, mas você consegue, na edição, fazer mudanças da maneira que você bem entender, né? E aí tem essa vantagem, né, de aqui a parte de edição ela se tornar mais fácil, né? Você pode trazer outros convidados, né, ou na forma de painel ou mesa redonda, que é bastante comum também em vários desses programas. E aí, de novo, tem aquela questão de, se você faz isso no estúdio, né, é relativamente fácil de estar editando depois o som de cada um das pessoas que participaram, mas se você faz isso remotamente, aí fica uma questão que você vai ter que trabalhar, de novo, acho que o som, né, de cada uma dessas pessoas, e aí é um trabalho de edição que você tem que gostar muito, né, porque vai exigir, né, um certo tempo em termos de do que é que se manter a qualidade do som, equalizar, né, porque cada um pode estar usando equipamentos de som diferentes, e aí isso vai criar um certo trabalhinho, né, de modo que quando você ouvir o produto final, né, o podcast final, isso fique como se fosse natural, né, a gente acabar, de fato, não tendo nenhuma, parecer que fosse como se fosse tudo muito natural, né, essencialmente, né, ele não ter essas grandes variações que acontece se você faz a gravação com várias pessoas envolvidas, né? E em termos de formatos e tipos, acho que tem duas escolhas que para a gente pode ser bem interessante, né, dentro aqui da disciplina, né, seriam aqueles podcasts informativos, ou seja, que você traz uma narrativa que é não ficcional, né? E aí, onde é que ele entra aqui a parte da divulgação, né? Por exemplo, artigos que saíram recentemente, né? Trabalhos, né, de fronteira que estão aí, que foram publicados, né? Então, ela traz uma maneira de como está atualizando, né, ciências, né, de uma forma que ela é muito mais digerível, né, e usando, né, eu vou trazer algumas sugestões aqui de roteiros para a gente estar fazendo dentro desse formato, né, pensando em termos de divulgação científica. Já um outro caso, que seria mais de uma ficção, uma narrativa mais do ponto de vista ficcional, né, aquele lembra muito o que seria o audiobook, né, o audiolivro. Então, essencialmente, você estaria narrando, né, situações e, em particular, eu estava dando uma olhada em vários dos de agregadores de podcast. Em ciência, muitas das vezes é mais comum você observar programas nesse formato do que o de não ficção, né? O que eu achei interessante, assim, ciências me pareceu uma surpresa, né? Mas, ao mesmo tempo, dá para usar, né, outros conteúdos ou algo que seria híbrido, né, combinando todas essas possibilidades. Talvez um episódio de entrevista, junto com parte que poderia ser informativo, e aí vem um pouco do que vocês gostariam de estar explorando e criando, né, dentro do programa aqui de vocês, né? Essencialmente, você tem várias possibilidades, cada uma delas, né, ela tem vantagens e desvantagens, que tem que ser ponderada aí no momento do planejamento, porque vai envolver um exercício que não é só apenas o contato com outras pessoas, mas também o exercício de estar fazendo a edição de som, né, que é um certo trabalhinho, bem como toda uma prospecção, né, e preparação dos roteiros, né, seja ele informativo ou ficcional, né? Isso vai envolver, né, esse exercício, né, da gente, né, simplesmente, assim, algumas pessoas têm esse talento, mas usualmente nos programas isso é tudo muito bem planejado, né? Tem um roteiro a ser seguido de tal modo que pode parecer natural, mas na verdade houve, né, tem muita pesquisa antes, né, do processo, e depois na edição também, né, há muito trabalho em termos de identificar
qual seria a melhor ordem para estar trazendo alguns tópicos, né, criar uma dinâmica, né, dentro do teu programa e intercalar essa dinâmica com alguns efeitos sonoros, né, que torna essa experiência muito mais interessante, né? Então, de uma forma geral, essa seria, né, a ideia, né, em termos do que a gente estaria planejando, né, e criando aqui na aula de hoje. E a gente vai fazer, eu vou fazer um exercício, né, que é baseado nessa estrutura do que seria um programa de podcast. A gente vai fazer uma gravação ao vivo, né, nesse momento, e eu vou mostrar para vocês, né, os pormenores aqui do de como é que seria, né, o que está por trás, né, dessa produção, né? Bom, então, em termos de estrutura, usualmente o que a gente tem é uma abertura, né? Aí você pode escolher uma trilha sonora que cria uma certa identidade do teu programa, né? Por exemplo, no caso aqui, a gente poderia pensar alguns dos exemplos de sonificação que foram feitos na semana passada, né? E é criado um roteiro, né, quanto esse episódio. A gente vai mostrar, né, algumas sugestões de roteiros e, finalmente, né, um encerramento, né? Então, nesse encerramento, o que ele traz? Ele é uma maneira de você estar como uma isca, né, para as pessoas poderem estar ouvindo ou o próximo episódio ou dando feedback quanto ao programa, né? Então, tem uma série de deixas aí que a gente pode estar constituindo, né, quando for pensar no programa, tá incluindo, tá legal? Então, nesse sentido, né, vamos então fazer esse exercício agora, né? E a nossa convidada, né, eu vou entrevistar a Dindara Silva Galvão, tá? Dindara, tudo bem? Está preparada? Meu microfone funciona? Sim. Tá. Então, vamos fazer agora uma preparação aí do que seria esse episódio, né? Então, o meu programa é um programa de entrevistas, né? E o que a gente vai estar fazendo, então, o que a gente vai precisar? Eu já vou mostrar para vocês. Depois eu posso fazer uma lista de coisas, né? Então, eu vou estar usando o meu celular, né? Ele está ligado a um microfone. Poderia ser esse mesmo que eu estou usando aqui como para aula, né? Mas é interessante você estar salvando, né, esse som em outro dispositivo, mesmo porque se a gente estiver só gravando aqui pelo Zoom, pelo Google Meet, né, usualmente a qualidade do som ela não é tão boa assim, né? E aí, imagino que todos os smartphones, né, que se vocês têm disponibilizado no smartphone, ou mesmo a gente poderia fazer essa gravação pelo laptop. Então, essencialmente, eu vou estar usando, deixa eu ver se dá para ver, acho que talvez não. Isso aqui é um aplicativo no meu celular que ele vai estar registrando voz apenas, né? A gente poderia fazer voz e vídeo, depois retificar a voz, isso não é problema, mas eu vou estar gravando, né, essa nossa conversa em 3 dispositivos, né? Então, essa conversa está sendo gravada aqui no Zoom, né? Ao mesmo tempo, ele vai ser gravada a minha parte no meu celular, que a gente vai poder trabalhar esse áudio, né? E a Dindara vai estar gravando a parte dela, né, no celular dela, né? Ou no dispositivo que ela estiver utilizando aí, um laptop ou celular. Dindara, quando você quiser. Quando você estiver preparada, você me dá um toque. A gente vai dar a palma? Sim, sim. Uhum. Já estou preparada. Perfeito. Então, uma dica, pessoal, antes de fazer aqui a própria... a gente conduzir essa entrevista, né? É sempre interessante fazer uma marcação do som, né? Então, é como aquele claquete do cinema, né? Porque a ideia, por exemplo, é fazer uma palma.
isso dá um registro no som que depois, quando a gente for tentar fazer essa marcação, né, entre os vários registros que foram realizados, fica fácil você identificar, né, e poder alinhar, né, em termos do tempo, né, a um determinado evento. Né? Então, a gente vai voltar a fazer aqui, eu vou fazer, depois a Dindara vai fazer, e a gente começa o nosso episódio. Pode, Dindara? Então, ó. Acho que tua palma foi muito baixa, Jim. Ah, tá. Eu estou esperando, Dindara. Eu já dei e estou te esperando continuar. Tá bom, vamos de novo. Então, eu vou fazer novamente, tá? Tá vendo? Ó, você vê que vai ser uma conversa de 2, 3 minutos. A gente vai levar uma eternidade só para sincronizar as palmas aqui, tá? Bom, vou começar, tá, Dindara? Ó. Olá, pessoal. Hoje temos o prazer de receber, né, a ativista Dindara Silva Galvão, um sincretismo de práticas transformando o universo através das artes. Nossa convidada envereda na poesia, teatro, dança e vem experimentando com música e artes digitais. Atualmente faz física na Universidade de São Paulo e assina a inspirada coluna de dicas, com indicações de filmes. Dindara, muito obrigado por aceitar nosso convite. Você poderia nos contar um pouco sobre essa iniciativa e como é que surgiu o de Dicas? Bom, o prazer é todo meu de estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Bom, os Dicas surgiram a partir de uma necessidade de compartilhar com as pessoas, assim. Eu acho que quando eu assisto um filme e aquilo me toca de alguma forma, ou causa reflexões, para mim não é suficiente simplesmente guardar isso, né? Eu preciso mostrar para as pessoas mesmo e poder compartilhar e discutir e também colher delas também a perspectiva delas. Então, acho que surgiu dessa necessidade. Primeiro aconteceu no Facebook, então eu comecei a postar quando eu gostava de algum filme. Eventualmente, a revista Supernova, né, do Instituto de Física, me convidou para fazer essa coluna. E agora, inclusive, a gente migrou também para o Instagram, né? Comecei a trabalhar com arte digital e comecei a pintar algumas cenas de filmes e decidi que seria um bom jeito também de organizar essas coisas também no Instagram. Interessante. E você poderia comentar um pouco sobre como é que é o processo da curadoria das suas escolhas no de Dicas? Sim, acho que aí depende um pouco do local, né? Então, quando estava ainda no Facebook, era muito de filmes que me moviam mesmo, né? Então, se eu me sentia de alguma forma transformada pelo que eu assistia, eu ia lá e colocava, né? Ou se eu achava que eu gosto muito de pesquisar também o processo criativo, né, dos aqueles diretores e curiosidades, né? Então, também quando tinha essas coisas. Quando aconteceu da Supernova me chamar da revista, como era um público da ciência, né? Então, eu sempre tento trazer temas que estão relacionados a isso, né? Então, a gente falou de viagem no tempo, biografias de cientistas, então tem isso. Já no Instagram, eu ainda estou vendo como organizar isso, né? Então, eu estou tentando trazer uma pluralidade mesmo, né? Falar de questões sociais, ter essa coisa do ativismo, mas junto também com visibilidade para o cinema brasileiro. Então, eu vou tentando, como a gente faz 3 filmes por semana, cada semana trazer um tipo diferente, né, de filme, né? E essa interação com o público, então eles contribuem com sugestões, como é que você trata isso? Sim, eu tento colher sempre informação, né? Então, às vezes, jogar uns temas e perguntar para as pessoas quais filmes elas gostam daquilo. Mas eu acho que a interação geralmente ocorre depois. Então, eu posto um filme e aí, às vezes, eu acho que assim, ai, nossa, queria falar com alguém, mas meus amigos não viram esse filme, né? E aí, às vezes, eu posto e a pessoa ama esse filme também, sempre quis falar sobre isso com alguém. E aí a gente começa a discutir, e aí troca coisas e percebe coisas que nunca tinha visto, né? Então é muito legal. E quais novidades estão aí na mira do Dicas? Bom, agora eu estou nesse processo de aprender a usar o Instagram, né, como ferramenta, que também tem toda a questão do algoritmo, etc. Mas eu espero mais para frente conseguir abrir uma lojinha assim de quadros, né, de cenas de filmes e talvez camisetas, coisas assim. E mais ou menos por aí, assim. Super interessante. Então,
Bom, assim, você comentou que essas contribuições, né, assim como nas ciências, o cinema ainda é um espaço pouco receptivo para as mulheres, né? Você teria alguma diretora favorita que poderia estar sendo incluída, ou que você já trouxe aí no de dicas? Poderia... Assim, né, eu não consigo eleger uma, então eu vou falar algumas. Legal. Da cena internacional, assim, antiga, eu gosto muito da Agnes Varda, que ela traz bastante questões muito importantes sociais e consegue tratar das coisas nos filmes dela. Eu gosto muito da Sofia Coppola também, que eu acho que ela tem uma sensibilidade muito grande, e recentemente também ganhou o último Oscar, o Nomadland, né, da diretora, não sei falar o nome das pessoas, mas é a Chloe Zhao, e acho muito legal porque ela conseguiu fazer uma transição entre tratar de uma coisa que é um documentário, mas na verdade é uma narrativa de ficção, mas é fiel e misturou atores e aquelas pessoas que estavam sendo documentadas, que são os nômades. Então foi bem interessante. E da cena brasileira, acho que a Laís Bodansky, que fez Bicho de Sete Cabeças, e a Grace Passou, porque a Grace Passou, ela coloca elementos do teatro, né? E eu gosto muito de teatro, então é bem legal esse surrealismo misturado com o que está em cena, mas na tela. Tivemos aí várias dicas, né? Então, como é que os ouvintes podem estar seguindo essa sua coluna? Bom, acho que tanto seguir a revista Supernova, né, no Instagram, como também, mas acho que pode ir direto para o @jim.dicas, que aí acho que lá você consegue ter acesso às publicações da revista e poder seguir também lá o perfil. Perfeito, muito obrigado, Dindara. Bom, eu que agradeço. Fechamos aqui, né? Então, o que aconteceu... Quero para bater a palma, né? Ah, tá. O que vocês viram seria uma experiência, né, numa conversa... poderá, né, se transformar em um episódio de podcast, por exemplo, e até antes dessa conversa eu tinha experimentado o candidato quando a gente estava preparando a disciplina, né? Eu vou mostrar um exemplo de roteiro, né? Apesar dela não ter seguido esse roteiro, né? No final das contas, a gente teve todo... Deixa eu só... Isso aqui foi o artigo do The Guardian que eu estava procurando. Então, quando foi uma outra conversa que nós fizemos, nós preparamos para até exercitar essa ideia do podcast, né? Eu havia preparado, né? A gente, na verdade, nós hoje preparamos, né, o que estaríamos trazendo, né, durante essa conversa, e algo que ajuda muito, né? Então, você vê, no caso da nossa convidada, a Dindara, ela é uma pessoa extremamente versátil, ela pode conversar com Deus e o mundo aqui, né? Então, mas para algumas pessoas pode ser difícil você estar extraindo, né, na conversa algo de útil. Então, vai ser uma coisa meio monossílabo. Você tem uma dica? Não, não tenho. Você tem, sabe, esse tipo de coisa que você tem que estar meio que alinhado, né, e esperto para estar estimulando, né, os convidados, né, ou a conversa aí durante a produção do programa. Então, só para vocês verem como é que é uma estrutura, né, de roteiro, a gente essencialmente tem uma pauta, quem são as pessoas envolvidas, né, o que é que a gente vai estar tratando, um texto para introdução do tópico, né? E nesse caso eu preparei que seria sobre o que vai ser o programa, o que é que a gente vai estar realizando, é uma pequena bibliografia da convidada, né? E foi selecionando, criando algumas perguntas dentro da ideia que eu queria, nesse diálogo que a gente queria tratar é sobre essas experimentações que ela vinha fazendo com a ciência e arte, né? Então, tem toda a questão de introduzir o assunto para o público, depois sobre os projetos que ela estaria realizando, né, as inspirações, né, que acabavam encaminhando, né, alguns direcionamentos, e essa parte final que está ligada a como você está divulgando, né? Então, você está dando uma oportunidade, uma janela, né, para o teu convidado também estar abrindo, né, e com isso
mostrando, né, ampliando o público, né, a partir de ouvir o teu podcast, né? Ao mesmo tempo, né, em termos de perspectivas, o que poderia estar sendo feito. Então, isso, né, é algo que é um exercício zero que a gente precisa fazer para evitar, até primeiro, eu acho que preparar a pessoa que vai estar recebendo, né, ela saber o que é que vai estar acontecendo durante aquela conversa e está estimulando, né, esse diálogo. Note que as perguntas, né, apesar de ser várias, não significa que a gente fez todas, né? Essencialmente, era uma maneira de, caso a conversa fosse para um lado, né, pudesse estar trazendo elementos e aí pudesse estar chamando, né, outras questões. Então, isso cria uma certa dinâmica e cria uma diversidade de possibilidades que vai sendo direcionada de acordo com a conversa, né, que estaria acontecendo. Então, obrigado novamente de dar é sempre um prazer, né? A gente está... eu vou pegar o áudio dela e junto com o áudio que eu preparei aqui, a gente vai estar fazendo essa edição e divulgando para vocês depois, né? Se ela me permitir, claro. Tá? Bom, então, dando continuidade, né? Só em termos de... aqui são alguns... Eu mostrei para vocês um caso de um roteiro que a gente tinha desenhado, né, para uma conversa inicial, para uma experimentação inicial de podcast. Tem outras, né, isso aqui eu tirei de duas referências. A primeira foi do professor Fábio, né, da USP, que ele fez uma oficina de podcast, isso no início da pandemia, né, muito interessante, porque os alunos dele, olha que interessante, né? Os alunos dele, ele achava que, como eles ainda não estavam nesse espírito de estar preparando as coisas à distância, online, então ele pensou na coisa mais básica possível, né? Que era mandar os slides e mandar o áudio, tá? Bom, e aí isso acabou sendo uma coisa muito positiva, porque algumas pessoas não tinham acesso fácil, né? A internet não necessariamente nas residências e nos locais onde as pessoas estavam, né? Isso poderia ser um problema, você está acompanhando as aulas a partir de vídeo, seja ela live, ou agora a gente já passou por esse trauma, né? Mas no início da pandemia isso era tudo uma novidade, né? E aí tinha muito sucesso as aulas dele, porque ele simplesmente mandava o áudio, então era muito fácil você baixar, ouvir como se fosse um podcast. E ele criou aí sugestões, né, de como produzindo alguns programas, né? Então, essencialmente, isso aqui vai estar disponível para vocês podem usar como material, né, para quando vocês estiverem planejando o podcast de vocês, né? Então, essencialmente, dá um destaque ao tópico que vai ser trazido, é uma chamada, né? Eu deveria ter feito isso, né? Então, agora estamos com a Dindara Galvão para fazer uma coisa que, de fato, chama a atenção aí do público. Aí vem a vinheta, que é algo que vai criar a identidade sonora, né, do programa, né? E as apresentações, tanto do tema quanto do convidado, né? Que foi mais ou menos isso que a gente acabou fazendo, quando eu trago a biografia dela e trago um pouco do que é que a coluna, né, que ela vem escrevendo, que é a de Dicas. E, essencialmente, a gente vai estar desenvolvendo aí a conversa e, ao final, um agradecimento tanto da parte dela quanto da parte de quem está convidando e do anfitrião, do convidado e do anfitrião, de tal modo que possa estar fazendo a ponte para uma outra ação, que é sempre importante, que é como a gente trouxe na pergunta para ela. Bom, então, como é que eu vou acessar aquela coluna, né, de dicas? Olha, no Instagram, tem aqui no Facebook, tem na revista Supernova, né, que é algo que pode vir junto, né, na descrição do podcast, quando a gente estiver colocando no site, e uma despedida, né, para finalizar o programa. Então, segue muito fácil, né, de pensar na estrutura lógica, né, de como vai estar trazendo, né, essas informações. Bom, um outro roteiro que achei muito legal, mas esse aqui pensando
em divulgação de artigos científicos, né? Porque, nesse caso, aí, qual que era a ideia? Está bastante comum em vários grupos, né? Toda vez que a gente publica um artigo, você poder estar trazendo, e isso é uma demanda não só, né, em termos de divulgação, né, mas é uma demanda também das agências de fomento, né? O CNPq, a FAPESP, todas essas agências agora esperam que o alcance da nossa publicação ela não fique restrita apenas a jornais especializados, mas isso possa ser ampliado, né? Então, você trazer esse olhar, né? E várias revistas estão solicitando isso, né? Então, você trazer esse resumo, né, do que teu trabalho traz de novo é algo que dá para se explorar, né? E aqui ele traz algumas dicas, né? Qual que é o tema do estudo, quais são os resultados, as conclusões principais, qual a importância social ou científica daquele trabalho, né? Se existem aplicações, algum benefício social, porque aí você cria essa conexão com o público que vai além da academia, né? E informações que são fundamentais até para localizar, né, onde esse trabalho foi realizado, né? Onde, quando que ele foi, como foi, quem realizou e assim por diante. Então, com esses elementos, né, você já consegue ter aí N possibilidades de estar explorando em termos dos temas, né, para criar podcasts do seu trabalho, né? Uma das sugestões que a gente vai fazer, inclusive, é se alguém tiver interesse de estar falando sobre o trabalho de iniciação científica, né, ou, do ponto de vista da pesquisa, né, o que é que vai estar sendo divulgar isso de uma maneira mais ampla, né? Bom, então, do ponto de vista prático, né, acho que um ponto que, como elementos básicos que a gente precisaria, né, seria essencialmente um microfone, e aí você pode pensar, um microfone que pode custar tanto R$30 a R$1.000, isso aí vai um pouco do que você tiver disponível, né, à mão, um gravador de áudio, que pode ser o próprio celular ou laptop, né, headphones ou headset que ajuda até na própria produção, né, quando você estiver fazendo a edição, né. Se tiver um estúdio, então a gente espera que no próximo ano o IFUSP tenha um estúdio disponível para vocês, discentes, né, a gente está montando isso aí nesse momento, ou um ambiente de boa acústica. O que significa um ambiente de boa acústica, né? Um exercício que eu faço, deixa eu mostrar aqui, ó. Eu vou conversar e eu uso, né, um tecido que absorve som, então você consegue criar com elementos muito simples, né, roubar aí o lençol de casa, o cobertor, isso ajuda, né, em reduzir o ruído já de cara, né? E como software de gravação, software de edição, que a gente pode, tem várias opções gratuitas e disponíveis, né? Então, para essa parte de captação do som, né, eu vou convidar que vocês assistam o vídeo que o Chagas preparou, assim, ficou fantástico, né? E está disponível no canal do YouTube, né? Está na nossa página do Disciplinas, né? E aí vocês podem estar verificando ali como mais detalhes, né? Também, Chagas, se você quiser trazer alguma informação adicional, fique à vontade de estar trazendo aqui para essa conversa, né? Bom, um outro ponto que é importante, né? Eu precisaria falar da edição. Depois eu vou trazer esse exercício, né? Quando vocês estiverem experimentando a captação, né? Aí eu vou introduzir a primeira parte da criação coletiva, 2, né? A ideia é que vocês possam escolher dentre essas opções, não é para fazer, se quiser fazer as 3, ótimo, né? Mas você pode escolher dentre uma de 3, né? E submeter um áudio de 30 a 60 segundos. Tá? Quais são as experimentações que eu vou estar sugerindo para vocês aqui? A primeira é você recriar o teu cheiro favorito em som. A segunda, né, vai ser um exercício aí mais de projeção, né, do futuro. O tema aqui vai ser o seguinte: são 4 horas da tarde, de uma quarta-feira normal, do ano 2050, e você vai fazer um registro de voz. Então, como é que eu vou saber que é em 2050, né, esse tipo de
questões que você tem que pensar. E a terceira, eu quero que vocês, a sugestão aqui, é que vocês criem um abraço em áudio. Então, note, no primeiro, a gente vai querer uma experimentação, por isso que se chama encruzilhadas, né? Você vai usar uma mídia, que é o som, para representar uma sensação que, usualmente, como é que a gente correlaciona som com cheiro, né? A outra, como é que a gente vai estar correlacionando, né, uma demonstração de afeto, ou uma demonstração, um movimento no corpo, em áudio, né? E, finalmente, né, a segunda, que é colocada aqui, né, é uma projeção de uma narrativa, né, você pensando no futuro. Tá legal? Então, o exercício é de 30 a 60 segundos, né, para que vocês não precisem perder muito tempo nesse processo. Por favor. Já temos questões aqui. Por favor. Este som pode ser falando, por exemplo, ou precisa ser algo onomatopeico? Adorei essa palavra. Eu acho que ambas as situações, né, de tal modo que o ouvinte ele vai ter que identificar que cheiro é esse, sem você falar qual cheiro é. Claro, o desafio pode ser uma onomatopeia, né? Tem mais perguntas? Por favor. Esse áudio vai no caderno ou no Moodle? Esse áudio ele vai tanto no caderno, como também a gente vai colocar uma opção para ser submetida no Moodle, né? Porque toda criação coletiva a gente está tentando registrar no Moodle. Eu já vou explicar mais detalhes da parte da submissão daqui a pouco. Tá legal? Posso fazer os 3? São coisas intrigantes para transformar em áudio. Pode. E se quiser trazer mais, eu tenho mais ideias aqui. Tá? Pode ser parte de uma música? Se você conseguir traduzir nessa música, né, esses sentimentos que esses sons trazem, é um exercício. Né? É onde a criatividade de vocês vai aflorar, né? Esse aqui é o... Mais perguntas? Bom, então vamos... fica esse desafio, né? A primeira parte, tá? A parte do nosso desafio, que é vocês criar... Qual que é a sugestão aqui, né? Para vocês entenderem, não foi algo completamente fora da caixinha. É vocês experimentarem a questão da captação de som, né? E poderem, num primeiro momento, fazer um exercício de edição de som, que também, né, o Chagas, ele prontamente preparou um vídeo especificamente quanto a essa questão da edição, né? E aqui tem várias opções em termos de software, né? A sugestão que ele traz é o Reaper, né, que vocês podem estar baixando de forma gratuita. A licença dele tem um certo tempo, mas essa licença ela vai, pelo que eu entendi, né, ela não se expira, ela não termina, né, de uma forma rápida, né? E o outro é o Audacity, né, que é o mais comum e também gratuito, tem os elementos básicos que permitem essa edição, mas o outro é muito mais rico em termos de você pensar em estar trazendo a redução de ruído e outras estratégias. Tá? Então, a sugestão dessa experimentação, ela vem no primeiro momento de você poder trabalhar aí com software de edição, né? E, em seguida, uma vez que a gente tiver o áudio, a gente vai trabalhar com a parte de publicação e distribuição, né? Então, nesse caso em particular, na aula, que eu vou trazer essa informação mais detalhes amanhã, né? Seria a gente estar usando essa plataforma, o Anchor, que ela foi recentemente adquirida pelo Spotify, e que ela permite, de uma forma gratuita, a gente estar distribuindo, né, o conteúdo por podcast, e ele já tem embebido também
né, alguns editores, né? Deixa eu até compartilhar aqui com vocês como é que a cara do... Vou entrar... que nós faremos, né? Então, se você quer criar um episódio, né? Aqui ele já tem, inclusive, até um editor, né? Que você pode gravar diretamente pelo browser, mas você pode estar incluindo o teu áudio, né? E montar a estrutura do teu podcast, colocando, inclusive, algumas músicas de transição, vai sair alguns sons aqui, tá? E aí você vai brincando e montando, né, editando conforme você queira, usando essa plataforma, né? Obviamente, a gente pode usar os editores que Chagas acabou sugerindo, né, e trazendo na discussão dele, no vídeo que ele apresenta, né? Mas que essa parte da distribuição, da publicação e distribuição, a gente vai fazer amanhã, né? Bom, então agora eu vou, obviamente, convidá-los, né, para se divertirem com a produção do podcast, né? E a pergunta, né, deixa eu colocar aqui, tem uma... Professor, só mais umas dúvidas aqui. Por favor, diga lá. Vinícius perguntou, só para ficar claro, eu posso criar um texto e falar, por exemplo, sobre o abraço? Não. Aí você está... acho que a ideia é usar o som. A parte da palavra a gente parou na semana passada, por enquanto. É você explorar, então, Vinícius, é você explorar a linguagem, né, esse elemento som, como uma forma de você se expressar, né? Então, como é que eu expresso cheiro com som? Né? Como é que você vai expressar uma certa relação, um certo movimento com som? Esse que é o nosso desafio, né? Essa que é a nossa provocação, tá? Mas se você faz um texto e vai descrever, né, e aí você não está usando o elemento som como o elemento que vai estar transmitindo, né, aquela sensação, aquela mensagem, né, que você gostaria de estar, que a gente gostaria de estar trazendo. Tá bom? Aí, talvez já respondo da Isa, mas eu vou perguntar também. Posso colocar um trecho de uma música que me lembra uma época da minha vida e colocar em palavras ditas ou escritas o que essa música remete? Aí vira uma narrativa, né? Então, aí, quando alguém trouxe a pergunta se poderia trazer uma música, né? Sim. Mas ela, per si, ela teria que fazer essa tradução. Não é nem a letra da música, mas será que tem uma música que vai me envolver e eu vou me sentir como se estivesse sendo abraçado? Né? Será que tem uma música que vai cheirar, vai me lembrar um cheiro de grama cortada ou um cheiro que você goste? Fica de novo esse exercício. Então, aí de novo, você está fazendo um detour, né, da provocação que foi feita. E aí, Heitor, sobre o registro em 2050, como faria isso sem ser usando palavras? Não, aí nesse caso, sim, né? Note que foi colocado na provocação dessa mensagem, né? A gente colocou que registre uma mensagem de voz. Mas se você vai falar do abraço, o contexto não funciona, né? Ou se você vai falar do cheiro, também o contexto não... Aí tem duas perguntas interessantes. O Guido perguntou, som pode ser tipo uma panela fritando, uma máquina de lavar batendo, etc? Isso é com você. E aí o Gerode falou, mas e se for subjetivo? Volta, qual foi a sugestão que foi dada antes? Desculpa. A panela fritando... Ou uma máquina de lavar batendo? Tá. Uhum.
Você quer indicar o cheiro, né? Eu estava pensando, pô, será que eu abraço com a máquina de lavar vai ser um... E se for subjetivo, se algo remeter um abraço ou cheiro para mim, mas não para o ouvinte? Aí talvez não tenha funcionado a comunicação, né? Tenta pensar da forma mais geral possível, né? A gente sempre vai conseguir uma solução. Alguém tem mais perguntas? Tudo bem? Bom, eu vou dar sequência aqui só para finalizar essa discussão no podcast. Então, só algumas dicas, né? Então, o que a gente vai preparar agora, vocês vão estar se separando em grupos, né? Depois eu vou dar algumas instruções sobre essas escolhas. Mas vamos tentar fazer uma coisa curta, né? 3 minutos, 5 minutos no máximo. Então, a ideia é ser bem breve, direto, focar no assunto. Isso aqui também foram informações que eu tirei da mesma, acho que é da Academia Brasileira de Ciências, quanto à divulgação, né, de podcasts. A ideia é sempre tentar ser o mais atraente possível, né? Então, foi aquilo que foi colocado no roteiro, destacar qual é o objetivo, desde o objetivo à conclusão, né? Quem são as pessoas envolvidas e as instituições que estão envolvidas naquela proposição, né? Um cuidado com a parte da qualidade sonora. Então, se vocês forem fazer uma entrevista, uma conversa entre pessoas, esse exercício da edição é essencial, né? E aí poder estar utilizando não só a gravação, usando alguns desses, o Zoom, ou Google Meet, ou alguma outra ferramenta, mas também gravar, né, seja no celular ou no áudio do WhatsApp, né? Usualmente funciona, né? Você tem uma qualidade melhor que a gente pode depois, né, trabalhar na edição, né? Esse cuidado do ruído, né, de tentar... É um caso super interessante. Eu não vou falar o nome da pessoa, mas de uma edição que a gente fez recentemente para uma conferência, e foi hilário, depois de ouvir, né, o vídeo em termos de som, que aparece galinha, cachorro, moto, assim, é uma coisa que acaba sendo muito interessante, né? Para aquele evento foi particularmente, né, chamava atenção, né? Mas que a ideia aqui é a gente tentar ao máximo tirar esses ruídos, né? Então, tem uma série de truques que você pode perguntar ao Mago Chagas, que ele vai te trazer, tá? E, finalmente, bom, tem essa questão de ser cativante, né? Então, quanto mais informal e essa conversa, né? Poder construir essa conversa com o ouvinte, que é aquela sensação mesmo de estar ali uma conversa ao pé da orelha, né? Então, que acaba instigando, né? E uma das maneiras da gente estar trazendo esse interesse é a partir de olfatos inusitados, questões curiosas, né? Que chamam a atenção, que é um pouco fora do nosso usual, né? E, finalmente, aí vem esse exercício que está relacionado até ao que vocês trouxeram, né? Sobre a atividade que eu propus, e a parte visual, né? Então, mesmo com som, a gente pode estar trazendo elementos, né, que vão ajudar a visualizar as informações, então, ajudar a visualizar aquilo que está sendo trabalhado, sendo apresentado, né? Então, que é algo que funciona muito bem, né? Lembra que no passado não muito longínquo, a televisão era uma coisa que já era difícil, o visual não era tanto explorado assim, né? Então, tem N maneiras de você poder estar brincando com o som e trazendo essa vivência, né, que o som pode estar nos proporcionando. Tá? Bom, então, agora a gente vai estar se dividindo, né? E aí vem a segunda parte da atividade, da criação coletiva. Novamente, a gente colocou um prazo bastante... você tem um tempo, né, maior para estar trabalhando, né? Vocês estarem trabalhando essas duas contribuições, né? Onde agora a gente listou uma série de
possibilidades em termos de temas, são sugestões de temas, né? Não que vocês tenham que escolher algum diretamente, né? Algum desses. Então, tem os temas livres que estariam ligados à parte dos processos criativos, ou temas livres que estariam ligados à parte da divulgação científica, né? O papel da comunicação e do diálogo para a divulgação científica. Vocês podem ter utilizado os mesmos grupos se quiserem explorar a parte do fake news, né? E aquela atividade junto com a Wikipédia, né? Quiserem também explorar, a gente colocou aqui das personagens marcantes que vocês querem entrevistar aí do IFUSP, só como, ou do próprio convívio de vocês, como seja professores, funcionários, né? Ou mesmo outros estudantes, né? Ou uma maneira de estar divulgando algumas das iniciativas, né, dos coletivos, das associações, iniciativas estudantis, né? Quiser explorar a parte de sonificação, também fica à vontade, né? Algo mais ligado à narrativa, que é trazer histórias, papéis tanto de artistas quanto de cientistas, né? Eu trouxe essa brincadeira que você poderia estar pensando como uma sessão de terapia, né? Trazendo aquelas questões que são mais, o que é que está te incomodando, ou coisas que interessam vocês, algo mais na linha daquele do episódio que eu comentei da oficina de carro, né? E todo laboratório tem seus sons estranhos, né? E dá para brincar um pouco com isso. A física do futuro é esperado, por exemplo, com o computador quântico ou ideias, né? Em termos de novos materiais para energias e coisas do tipo, né? Você pode falar sobre sua iniciação científica, né? Naquela perspectiva que eu tinha comentado, né? Não só como perspectivas futuras, mas também dentro daquele contexto que eu havia comentado, que é divulgar o teu trabalho, né? Para um público que vai além da academia, né? Ou algo mais até motivador, né? Que é cartas para as novas gerações, vamos colocar assim. O que é que a gente pode fazer agora que, de alguma forma, vai modificar o futuro, talvez não nosso diretamente, mas tem um impacto nas próximas gerações que estariam vendo, né? E a parte de viagens no tempo, que é um assunto que, em vários da parte do texto, né, acabou sendo... Muitos de vocês acabaram explorando, né, uma situação como essa, e que pode ser também trazida aqui durante a produção e a criação desse episódio. Tá? Então, a ideia é criar um episódio. Eu deixo, assim, vocês podem escolher o que vocês... São sugestões, né? Então, fiquem à vontade de estar escolhendo aqueles pontos que seria mais interessante. Então, a gente houve uma movimentação, né, para que vocês se articulassem e se dividissem em grupos, né? A gente vai fazer essa divisão aqui das salas, né? E aí as pessoas que já identificaram quais são os grupos da quais pertencem, só coloca aí no chat, a gente vamos abrir diferentes salas e aí vocês podem estar entrando nessas salas e discutindo. Então, a ideia hoje é essencialmente escolher, né, os temas que vocês vão estar desenvolvendo, né? E já pensar numa pequena estrutura de roteiro que a gente amanhã vai discutir em mais detalhes, tá? E aí depois vai vir a produção no outro momento. Tá legal? Hein, professor? Opa, Pedro, diga lá. Quantas salas tu quer que eu abra? 14, 16, 18? A gente está com 49, na verdade, seremos 46 participantes, né? Eu acho que dá para, se a gente pensar em termos de cada grupo, 3, 4 pessoas, né, que foram mais ou menos isso que a gente havia discutido, dá para dividir em 15 salas, né? Tá, eu vou abrir 15 salas, mas eu só quero entender se, por exemplo, a sala 4 vai ser a temática 4 ou vai ser uma temática não, que acho que talvez, acho que o grupo tivesse escolhido, né? Eu queria entender um pouco de vocês o seguinte, né? Se vocês já escolheram os grupos, isso foi algo que foi sugerido aí nos outros meios, né? Já estão perguntando aqui, mas e os grupos já definidos? Então, sim.
Então, sim, né? Então, aí você só avisem qual número que você... first come, first served, né? Então... Vamos fazer assim, ó. Eu tenho uma sugestão que eu acho que pode ser boa, que é Por favor. quem tem grupo entra na sala que quiser, falem, vamos para a sala 2, grupo Tananã. E daí as pessoas que não têm grupo esperem um pouquinho para entrar nos grupos Depois a que tem gente pode criar isso. Uhum. menos pessoas. Porque vai ter grupos com 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, daí as pessoas que não têm grupo deem preferência para entrar nos grupos com 3 pessoas, por exemplo. Lembrando que não é para passar de 6 pessoas os grupos, porque A isso vai dar muito ideia... trabalho para vocês. aí acho que a ideia é a seguinte, né? Para cada conjunto de 3 pessoas, vocês submetem um episódio, né? Então, se tiver um grupo de 6, né? 2 episódios para aquele grupo, tá legal? Já abri as salas. Então, quem está sem grupo, dá uma esperadinha aí para tentar encontrar o melhor grupo possível. E é isso. Pelo que, para se perguntar aqui no chat, quem não tem grupo vai ser só os temas que sobram? Ou pode repetir tema? Não, acho que pode repetir os temas, né? Isso não tem... Vocês vão ter a liberdade de escolherem aquilo que o grupo decidir. Tá? E não necessariamente a sala 4 vai ser sobre a temática 4. Isso, Não, né? não necessariamente. Se eu tirar esses números aqui, senão... Pessoas que estão aqui já, grupos longos multiplicam quase que exponencialmente a carga de trabalho em todos os processos. Então, na hora de montar e entrar nos grupos, tentem ir para grupos que seja mais divertido do que trabalhoso o processo. O Chagas bem sabe que ele teve que editar 4 diferentes vozes, né, Chagas? Então, isso já dá Com experiência, né? Então, Com experiência, detalhe, né? E quem está aqui na sala principal também pode montar um grupo agora, né? Se tem joguem bastante os nome. temas que vocês têm interesses nos chats, às vezes vocês acham por interesses em comum. Sim. Ou por, sei lá, sala 4. Pronto. Coisas assim. Certo. Tô de olho aqui se tem algum grupo estourando. No momento, os grupos com mais gente tem 5 pessoas. Perfeito. Agora que tem vários grupos grandes, seria bem legal as pessoas que estarem aqui montarem um grupo dos que sobraram. A gente pode estar, se vocês não se portarem, não tiverem algum grupo específico que vocês já tenham uma certa afinidade, né? A gente pode estar transferindo para uma determinada sala, né? Por exemplo, a sala 3 ou... Jogar na mão da gente, assim, basicamente. O Isso. Maurício disse que pode colocar ele em qualquer um. Tá. Então, vamos ver quantos alunos tem. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora tem menos, acho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, não, tem mais gente. Então vamos jogar quem se disponibilizou para 3. Isso. Uhum. Então, Diego, Maurício.
Pio e Mariana, vocês se incomodam, vocês têm preferência por grupo ou pode ser, tipo, também nesse mesmo grupo que a gente botou? Pode ser qualquer um. Então, quantas pessoas você dá? Agora tem 7 e 3 somos nós, então dá para montar um grupo de 4 pessoas Isso. aí. Né? Monta um novo, Chagas. Mas aí a sala A 3 sala 5, né? Então, talvez jogar uma pessoa para 3 e um Boa, grupo boa. de 3 pessoas. Tá bom, eu vou jogar por ordem alfabética para não dar preferência. Então, E qualquer coisa vocês podem trocar de grupo se quiserem, se for o caso. Só deem preferência para os grupos com menos de 5 pessoas. pronto. E aí qualquer coisa a gente pode jogar um aviso geral depois também, né? De caso queiram trocar de grupo, caso tenha vaga, pode fazer, mas eu acho que não é muito conveniente para todo mundo. É isso. Sim, agora tem todos os grupos bonitinhos. Temos 10 grupos ao total, né? Tem um grupo que está com 6 pessoas, mas deve ser aquele grupo que a gente tinha me mandado mensagem. Eu vou tentar ver. Grupos A sala 10 e a sala 11. Vocês querem dividir? Como é que vocês preferem, então? Eu vou passear por todas as salas, né? Professor, só uma pergunta. Os grupos que tem 5, a gente deixa com um episódio só ou vai pedir 2? 2, né? 2? Tá. Tá. Eu mandei os temas no WhatsApp também para as pessoas terem acesso. Vocês têm uma dúvida? Não, eu acho que já que você vai entrar em todos,